Sabe aquela pulguinha atrás da orelha sobre algo que a gente olha e pensa, isso aqui podia ser diferente? E se essa inquietação, essa coceirinha na cabeça fosse na verdade o primeiro passo para uma grande descoberta? Pois é, nesta análise a gente vai aprender a transformar essa dúvida que todo mundo tem numa ideia brilhante e super bem estruturada. A jornada começa agora. E para começar, olha só que citação poderosa da nossa fonte. Isso aqui muda totalmente o nosso jeito de enxergar a dúvida. Em vez de ser algo ruim, um sinal de incerteza, a dúvida é o combustível. É ela que nos move, que nos faz questionar o que já existe e, no fim das contas, é o que nos leva a criar algo novo. Tá. E aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Ter uma dúvida, ficar inquieto com alguma coisa é a parte fácil. Mas como é que a gente pega essa energia toda, essa vontade de mudar e transforma em algo concreto? Em um projeto de pesquisa de verdade? É exatamente isso que a gente vai desvendar a partir de agora. Para entender como essa dúvida vira o combustível para a inovação, a gente precisa enxergar isso como um processo. Uma ideia genial não é um raio que cai do céu, sabe? É um trabalho quase artesanal de transformar aquela inquietação inicial numa pergunta de pesquisa bem definida, que depois vai virar uma hipótese, um objetivo e até um título. E essa metáfora da bússola é simplesmente perfeita. Pensa bem, sem uma pergunta clara, a pesquisa fica meio que à deriva, sem rumo. É a pergunta que vai dizer qual tipo de estudo, o tamanho da amostra, as variáveis que importam, absolutamente tudo. Ela é a base, o alicerce de todo o projeto. Então, beleza. Como é que a gente sai daquela confusão inicial de uma ideia e chega na clareza de uma pergunta de pesquisa bem feitinha? A boa notícia é que existe uma ferramenta para isso. Vamos ver como o modelo PICO ajuda a gente a organizar o pensamento e a dar uma estrutura para nossa curiosidade. O tal do PICO é um acrônimo, uma sigla para a gente não esquecer os 4 componentes essenciais de uma boa pergunta, principalmente em estudos clínicos. Vamos lá. P é de população, ou do paciente que vai ser estudado. I é da intervenção que a gente quer testar. C é da comparação, que normalmente é o tratamento que já existe, o padrão. E O é de outcome, ou desfecho, que é o resultado que a gente quer medir. E olha só como na prática fica super claro. Imagina um cenário clínico. A população são os pacientes com insuficiência cardíaca. A intervenção que a gente quer testar é um remédio novo. A comparação é com o remédio padrão, que já é usado. E o desfecho, o que a gente quer saber no final, é se houve redução nas reinternações. Pronto, com esses 4 pontos, a pergunta de pesquisa praticamente se escreve sozinha. Agora que a gente já entendeu a estrutura PICO, temos o roteiro da ideia. Pensa nisso como um guia prático, um passo a passo com 10 etapas que levam a gente desde a escolha de um tema bem amplo até um plano de pesquisa consolidado, prontinho para sair do papel. Os primeiros 5 passos são a base, a fundação da nossa pesquisa. Repara como o processo funciona como um funil. A gente começa bem amplo, com um tema geral. Depois, afunila para uma categoria, tipo tratamento. Aí define o tipo de análise, preenche o PICO que a gente acabou de ver e tudo isso resulta na formulação de uma pergunta super clara e focada. É um refinamento lógico, muito poderoso. A segunda metade do roteiro é sobre refinar, sobre lapidar a ideia. A gente reavalia a pergunta, transforma ela numa hipótese que pode ser testada e num objetivo bem concreto. O título vem para coroar esse trabalho. Mas olha, o passo 10 talvez seja o mais importante. Colocar tudo numa folha só. Esse exercício, que parece simples, força uma clareza e uma concisão que são fundamentais para o sucesso de qualquer projeto. Ter uma pergunta bem estruturada é fantástico, mas não é tudo. Agora vem o choque de realidade. Toda ideia brilhante, por mais genial que pareça, precisa passar por um filtro bem prático antes de seguir em frente. Então, o ponto crucial é este. A ideia precisa ser as duas coisas, relevante e viável. Relevância tem a ver com importância. Isso vai trazer algo novo para o conhecimento? E viabilidade é sobre a prática. Dá para fazer isso com os recursos que a gente tem? Porque uma ideia pode ser genial, mas se não for viável, vai continuar sendo só uma ideia. E é aqui que a mensagem fica ainda mais legal, porque ela se expande de um jeito muito poderoso. Esse processo todo de desenvolver ideias não é algo reservado para um grupinho de cientistas em laboratórios super equipados, não. Então, quem é que pode seguir esses passos? A resposta é inspiradora. Quem? Qualquer pessoa com curiosidade. Quando? No exato momento em que a dúvida aparece. Onde? Em qualquer lugar que permita foco. A mensagem é super clara. Pesquisa não é um privilégio, é uma mentalidade. É uma habilidade que está ao alcance de todo mundo que ousa questionar.
E para fechar, fica aqui essa provocação. Depois de ver toda essa estrutura, desde a inquietação lá do começo até o roteiro prático, a pergunta agora volta pra gente, né? Aquela dúvida que parece pequena hoje, com o método certo pode se transformar na próxima grande ideia. Qual das suas dúvidas vai ser?